Nesta aula, vamos fazer algumas considerações a respeito da massa do núcleo e da energia de ligação. Então, nós vamos ver qual são os argumentos que podemos usar para estimar a energia de ligação média dos nucleões dentro do núcleo e que relação isso deve ter com a massa total do núcleo. Bom, primeiro um resultado experimental, né? Então nós podemos, através da massa, mensurar a energia de ligação média e o que seria a energia de ligação média? Seria a energia de ligação total, né, dos nucleons todos lá dentro do núcleo, dividido pelo a soma do número de prótons e nêutrons, né? Ou seja, o número total de nucleons que você tem aí. Então, D sobre A é energia por nucleão, né? Energia de ligação por nucleão, que é a quantidade que vai estar aqui no eixo Y, né? Então, isso pode ser medido em MeVs. E esse gráfico, ele demonstra a relação dessa quantidade com o próprio A, né? Com a massa do elemento. Então, aqui no eixo X, temos a massa, né? E cada ponto aqui vai se referir a uma medida diferente relacionado a um núcleo, né? Então, nós temos, por exemplo, o lítio 6, o carbono 12, né? O ferro 56, em geral, esses elementos que estão aqui, né? Esses núcleos que estão aqui se referem a átomos com uma certa abundância isotópica, né? Nem todos são estáveis, né? Como, por exemplo, o urânio 235 e o urânio 238, mas, digamos assim, que são aqueles que são mais abundantes dentre os possíveis isótopos. Então, o que nós vemos é que para núcleos leves existe uma relação crescente entre a energia média por nucleon e o A, né? Então, quanto maior o A, maior essa energia média por nucleon. Mas quando chega a mais ou menos 40, 60, há uma tendência disso não depender mais criticamente de A, ou seja, atingir uma constante aproximadamente considerando, ou uma coisa que até mesmo decresce um pouco, né, conforme o A vai aumentando. Nós temos, então, uma relação que, em princípio, nos parece um pouco complexa. Ela nem é constante e nem é monotonamente crescente, né? Inclusive, nós temos alguns picos, né, na curva, como por exemplo aqui do L4, né? A energia de ligação média por nucleon do L4 é maior do que o lítio 6, né? Enquanto que o perfil geral nessa região é C crescente com A, que a gente tem um decréscimo, né, do hélio para o lítio, né? E aqui também nós temos picos, né? Depois temos subidas e descidas. Então é digamos assim, um comportamento, de certo ponto de vista, complexo. E nós vemos também que o elemento em que nós temos uma ligação entre os nucleões mais forte possível é na região que está o ferro 56, né? É nas proximidades do ferro 56 que você vai ter aqueles núcleos que são mais coesos, que têm uma energia de ligação por nucleão maior, né? Então, digamos assim, um pouco mais difíceis de serem particionados, né? De serem quebrados, portanto, deve se referir a núcleos que são bastante abundantes no universo, né? Particularmente o ferro é relativamente abundante em relação aos seus vizinhos, ele é muito mais abundante do que aqueles que estão próximos, né? Da mesma forma que o oxigênio 16, o carbono 12 e o L4 são elementos relativamente bastante abundantes, né? Então, nós vemos também que existe uma relação muito estreita entre a abundância do tipo de núcleo, tipo de átomo no universo e a sua estabilidade nuclear, a sua energia de ligação dentro do núcleo, né? E aí a nossa tarefa agora seria dar uma explicação
a isso, né? Então, é esse tipo de comportamento. Então, vamos dizer assim, mesmo sem saber quais são as características até agora, né, da força nuclear, nós podemos lançar mão de alguns argumentos, até de ordem geométrica, que podem, digamos assim, nos dar um conjunto de considerações que pode explicar aproximadamente esse comportamento. Então, nós vamos tentar agora formular uma expressão para o B, né? Em função de A, como que o B deve variar com o A. Então, nós vamos tentar pensar em diversas formas, levando em conta diversos fatores, tal que o B possa depender do A, e também vamos tentar vislumbrar como que seria também a dependência de B com o Z, ou seja, o número de prótons. Ou seja, nós queremos desenvolver argumentos que nos digam mais ou menos como que é o perfil da função que relaciona o B com Z e com A, né? Ou seja, como que seria o B em função de Z e A. Então, isso é essa dependência, né, a verificação de que tipo de função vai descrever o B, vai nos dar a possibilidade também de obter uma expressão para a massa do núcleo, porque nós vimos nos vídeos anteriores que existe uma relação entre a energia de ligação e a massa, né? Então também isso nos permitiria calcular a massa em função de Z e A. Então vamos desenvolver os argumentos, vamos ver do que o B pode depender. Então a dependência mais óbvia que B tem com o A é uma relação de proporcionalidade na primeira potência, né? Ou seja, que B deve ser proporcional a A. Por que isso? Porque nós imaginamos que quanto maior for o volume do átomo, mais núcleons vai ter ali dentro, ou ao contrário, né, também pode pensar o inverso, quanto mais núcleons houver no núcleo, ou seja, quanto maior for o A, maior deve ser o volume do núcleo, e quanto maior o volume do núcleo, como temos mais núcleons para estabelecer uma ligação, maior deve ser essa energia de ligação média, ou seja, o A deve ser proporcional ao volume, que é proporcional ao número de núcleons. Então, imaginando que cada núcleo tem uma energia de ligação que é mais ou menos igual, nós teremos uma proporção de que quanto maior o número de núcleons, ou seja, quanto maior o número, o volume ou o A, maior o valor da energia de ligação. Então, nós esperaríamos que, pelo menos em determinada proporção, né, sob certos limites, dentro de certos limites, o B fosse proporcional a A. Então, como o A é proporcional ao volume, nós vamos chamar esse termo de termo de volume. Depois nós vamos imaginar outros termos aos quais a energia de ligação vai depender, né? Mas primeiro nós teremos um termo de volume. Como que seria esse termo de volume? Seria o A, que é proporcional ao volume, vezes uma constante, né? Uma constante de proporcionalidade. Então, esse deve ser o primeiro termo dessa equação, né? Então, se o B fosse simplesmente proporcional ao A, B sobre A seria igual a AV, ou seja, B sobre A seria uma constante. Então, esse tipo de dependência é o que nós esperamos aqui, ó. Então, nessa região em que o B sobre A não muda muito com o A, é uma, digamos assim, uma condição em que esse termo de volume deve ser bastante considerável, né? Então, os argumentos que nós usamos para pensar nesse termo, eles são mais válidos nessa região aqui e não para núcleos leves, né? Bom, além de um termo de volume, nós podemos imaginar também que vamos ter um termo de superfície. Por que vamos ter um termo de superfície? Porque quanto maior for a superfície do núcleo, mais eu tenho núcleons que não estão completamente circundados por outros núcleons, né? Imaginando, digamos assim, que
os nucleons não perderiam totalmente a sua individualidade dentro do núcleo, né? Então seria possível nós desenvolvermos um argumento desse tipo. Mas se nós não quisermos imaginar os núcleos separados dentro do núcleo, de qualquer forma, a nucleosfera ou a protosfera ou a neutronsfera, ela tem uma superfície e além daquela superfície, que de fato ela não é tão bem definida, mas do lado mais externo dessa superfície você tem menos contatos com matéria nuclear. Então, digamos assim que a superfície do volume do núcleo deve ter alguma influência, ou seja, quanto maior for a superfície, menor deve ser a energia de ligação total, porque se você tiver núcleos pequenos, por exemplo, que a superfície ela é grande em relação ao volume, então você tem uma energia de ligação menor, porque você tem, digamos assim, mais núcleos que não estão totalmente circundados por outros núcleos, ou mais protosferas, neutronsferas que não estão completamente dentro, né, de um volume que está totalmente envolvido por outra densidade e probabilidade de prótons ou de nêutrons, né? Portanto, nós esperamos que nós tenhamos um termo desse tipo, né, um termo de superfície que seja negativo. Quanto maior a superfície, menor a energia de ligação, né? E um termo de superfície, bom, já que o A é proporcional ao volume, e, portanto, o raio do núcleo seria proporcional à raiz cúbica do volume, né? E a área seria proporcional ao raio ao quadrado, né? Como o raio é 1/3 e o A é a superfície ao quadrado, então nós esperamos um termo A elevado a 2/3. A elevado a 2/3, se A for proporcional ao volume, A elevado a 2/3 vai ser proporcional à área da superfície do núcleo, né? Lembrando que a geometria geral do núcleo é de uma esfera, né? Então ela é aproximadamente uma esfera. Então nós temos essa condição aqui para o A. O A entra nesse termo de superfície como sendo A elevado a 2/3. E aí temos uma outra constante, que é uma constante de proporcionalidade desse termo, que vamos chamar de AS, né? Então, por enquanto, nós temos um termo de volume e um termo de superfície. O terceiro termo que vamos considerar nessa equação, reparem que esses termos são termos, digamos assim, empíricos, né? Eu estou usando da lógica, não estou pensando em medidas, mas estou usando argumentos lógicos para construir como que deve ser a dependência da energia de ligação com o A, né? Então, o que eu tenho que levar em conta também, nisso tudo, é que os prótons todos têm carga elétrica positiva, então nós devemos ter uma força de repulsão coulombiana entre os prótons. Então, nós temos que levar em conta também um termo coulombiano, né? Então, como que seria esse termo coulombiano? Bom, nós podemos lembrar que o potencial coulombiano, ele é 1/4πε0, né, a constante de Coulomb, vezes o produto das cargas dividido por R, né? Então, isso que dá, digamos assim, a energia potencial coulombiana, né? Bom, nós podemos imaginar que nós temos interação de Z prótons, né? Então, nós temos Z prótons interagindo com Z-1 prótons. Então, eu teria uma carga Z, né, que interage com Z-1 cargas. Então, eu devo ter nesse termo, em termos de dependência com Z e A, um fator dessa natureza, né? Por que não é Z quadrado? Eu tenho Z prótons interagindo com Z prótons, porque cada próton não interage com ele mesmo, né? Então, existem argumentos que foram demonstrados dentro da eletrodinâmica quântica que mostram que uma partícula não interage com ela mesma. Então, cada um dos Z prótons vai interagir com os outros Z-1 prótons. Então, por isso é que temos esse termo aqui, né?
E também o termo colombiano, ele deve ser dividido por R, né? Mas como nós tínhamos visto antes o raio do núcleo, ele é proporcional a A 1/3. Então, como seria esse termo dividido por R, aqui nós vamos ficar com A elevado a menos 1/3. Então, as constantes em si não importa, que deve ter um E ao quadrado, né, que seria a carga do elétron, a carga do próton ao quadrado, mas isso vai ficar embutido dentro dessa constante de proporcionalidade aqui, que é o AC. Né? Então, nós vamos embutir dentro do AC todas as constantes. E esse termo também deve ser negativo, porque a ação, né, a força colombiana entre os prótons é repulsiva, né, porque são todas partículas de mesma carga. Então, um termo repulsivo vai fazer com que a ligação entre os prótons se enfraqueça. Né? Então, aqui nós vamos ter que colocar esse termo com um sinal negativo. O próximo é um termo de simetria. O que significa esse termo de simetria? Significa que é observado experimentalmente que, pelo menos para os núcleos mais leves, que os mais estáveis são aqueles que têm o mesmo número de prótons e nêutrons. De qualquer forma, nós não podemos ter estabilidade no núcleo em que você tenha uma diferença muito grande entre o número de prótons e o número de nêutrons, né? Nós temos que a configuração mais estável para os núcleos pesados é de mais nêutrons do que prótons, mas essa diferença também não é uma diferença, vamos dizer assim, extrema entre as quantidades de prótons e nêutrons, né? Então, nós vamos ter que também embutir esse fato, né, de uma certa simetria entre prótons e nêutrons dentro da nossa expressão semi-empírica. Então, uma maneira de fazer isso é você criar um termo tal que ele seja zero quando o número de prótons é igual ao número de nêutrons, né? Reparem que se Z é igual a N, onde N é o número de prótons, né? O A vai ser igual a 2Z, né? Porque N é igual a Z. Então, esse termo vai ser zero. Então, nós vamos criar um termo que é nulo quando você tem uma simetria entre o número de prótons e nêutrons. E um termo também, nós vamos elevar isso ao quadrado para que ele não mude de sinal quando eu tenho mais prótons ou mais nêutrons, porque o que nós queremos que esse termo seja? Nós queremos que esse termo faça com que a energia de ligação seja o máximo possível quando eu tenho o mesmo número de prótons e nêutrons. Então, se nós colocarmos esse termo como um termo negativo e aqui zero quando tivermos a simetria de números, então ele vai fazer com que a energia de ligação seja o máximo possível quando eu tenho o mesmo número de prótons e nêutrons, né? Então eu não posso também permitir que, se tem mais prótons do que nêutrons, o núcleo tem mais estabilidade do que quando tem mais nêutrons do que prótons, né? De quando é o inverso. Então ela tem que, digamos assim, dar menos estabilidade, tanto no caso de mais nêutrons do que prótons, quanto no caso de mais prótons do que nêutrons. Né? Daí esse quadrado aqui. Né? E para que isso tenha, vamos dizer assim, uma dimensão próximo de A, né? Como no primeiro termo nós temos uma coisa que é proporcional a A, nós vamos dividir por A também, né? Para ele não ficar muito grande. Né? E aqui nós temos uma constante de proporcionalidade que vamos chamar de assim, né? Uma constante de simetria. Tá? Então, esse termo é para dar conta do número de prótons e nêutrons. E, finalmente, o quinto termo, que seria o último termo, ele é chamado de termo de pareamento. O que significa isso? Significa que é observado experimentalmente que os núcleos que têm números pares de prótons e nêutrons são mais estáveis do que outros núcleos. Aqui, estabilidade não está relacionada propriamente
propriamente a emissão de radioatividade, né? Um núcleo mais estável, aquele que tem uma maior energia de ligação média, isso significa que é mais difícil rompê-lo mediante o bombardeamento com outras partículas. Então, a estabilidade aqui está sendo usada nesse sentido, no sentido de que é mais difícil você romper o núcleo mediante bombardeamento, né? Então, o que se observa é que núcleos com números pares de prótons e números pares de nêutrons têm uma energia de ligação maior. Então, nós vamos criar um termo que é positivo no caso em que eu tenho número par de prótons e nêutrons, negativo no caso de ter número ímpar de prótons e nêutrons, e zero se eu tiver número de par de prótons e número ímpar de nêutrons, ou vice-versa, né? Então, esse termo, que vamos chamar esse termo de delta, ele é positivo quando Z e N são pares, ele é negativo quando eu tenho Z e N ímpares, né? E zero quando eu tenho A ímpar. O que significa A ímpar? Significa que Z ímpar e N é par, ou vice-versa, né? Z par e N ímpar. E a forma desse termo, ele vai ser uma constante, que vamos chamar de AP, né? Uma constante de pareamento. Pareamento não é a mesma coisa de paridade, depois a gente vai ver o que é paridade, né? No próximo vídeo. Aqui o termo é pareamento, significa se os spins estão pareados ou não, né? Estão em pares ou não. E o termo que vai aparecer como dependente de A, da massa atômica, vai ser A elevado a menos 3/4. Esse termo aqui é um termo experimental, na verdade, né? É uma checagem experimental, mas essa potência menos 3/4, ela tem um significado bastante especial, porque nós temos que em diversas situações em que o spin é, digamos assim, um fator crítico, né? Ou seja, fenômenos que dependem criticamente do spin, é comum aparecer termos de variáveis elevadas a 3/4. Né? Então, é assim, por exemplo, na correção que você tem que fazer de níveis de energia quando você considera a interação spin-órbita. E vamos colocar o seguinte: se nós mantivermos analogia geométrica, né? Então nós temos um termo de volume, que é A elevado à primeira potência, nós temos um termo de superfície, que é A elevado a 2/3, temos um termo colombiano que depende de R, né? Que seria 1/3 do volume, e aí você tem A elevado a 1/3, né? Mais negativo porque está no denominador. E aqui nós temos um termo que é elevado a 3/4. Bom, 1/3, 2/3 e 3/3 se refere à razão de comprimento, área e volume com volume, né? Então, 2/3, por exemplo, é a área de uma área por volume, né? Então, 2 da área e 3 do volume, temos 2/3. Mas 3/4 não soaria como uma coisa de 4 dimensões, né? Então, seria uma proporção de um volume tridimensional sobre um hipervolume tetradimensional. Mas isso, em primeira instância, pode parecer alguma coisa meio absurda, mas não é, porque se nós formos olhar a teoria quântica aplicada a sistemas como, por exemplo, o átomo e o núcleo, nós vamos ver que, mediante a resolução da equação de Schrödinger, nós temos cada coordenada do espaço relacionado a um número quântico, né? Então, o R, né, a variável espacial R, está relacionada com a energia. O segundo número quântico, que é o L', que é o momento angular orbital, né, está relacionado com o ângulo zenital, o θ, e a componente Z do momento angular orbital relacionado à coordenada φ,
Então, cada uma das coordenadas, das 3 coordenadas do espaço, está relacionado com uma grandeza quântica diferente. E após a energia, o momento angular e a componente Z do momento angular, a próxima grandeza que se pode medir dos sistemas físicos é o spin. Então, o spin se apresenta como uma quarta componente, né? Uma quarta variável, que estaria relacionada a uma quarta coordenada do espaço-tempo, vamos dizer assim, né? Então, de um hiperespaço, que no caso da física possivelmente é o espaço-tempo, e nós temos também que em diversas considerações teóricas o spin é visto como uma correção relativística. Então o spin teria mesmo que ser uma grandeza que é visto dentro do espaço-tempo, né, tetradimensional, e não do espaço real propriamente dito. Então, daí você tem, digamos assim, um certo sentido físico em ter um termo desse tipo aqui, né? Um A elevado a menos 3/4. Então, agora nós temos, com essas 5 componentes, esses 5 termos, a montagem da nossa equação semi-empírica para a energia de ligação, né? Então, colocando aqui os sinais e juntando todas as considerações que nós fizemos até agora, nós temos essa expressão aqui, né? Lembrando que o delta ele pode ser cada um desses 3 termos, dependendo se Z e N são pares ou ímpares. Quando se fez isso, se montou pela primeira vez essa equação, mediante esses argumentos mais lógicos do que propriamente experimentais, se fez o ajuste experimental, medindo-se o B, né, e considerando os valores de A e Z dos vários núcleos os quais o B foi medido. Então, com isso, se fez um ajuste para se obter os valores de AV, AS, AC, assim e AP, que está aqui dentro do delta. Então, se obteve esses valores, né? E esses valores estão listados aqui, né? Então, o que nós vemos? Né? Que são valores relativamente altos, né? São valores de mais de 10 MeVs, vamos dizer assim, quase todos eles, exceto o termo colombiano, tá? Esse valor de 0,72, que é um valor pequeno, ele é compreensível em função de que a força colombiana ela deve ser bastante menor do que a força nuclear dentro do núcleo, né? Nós vamos ver também que essa comparação entre a força nuclear e a força colombiana ela é muito relativa, ela depende do tamanho do sistema que você está considerando, né? Se for um sistema muito grande, o tamanho de um átomo, a força colombiana vai ser muito maior do que a força nuclear, mas no núcleo a força nuclear é muito maior que a força colombiana. Então daí você tem um termo relativamente pequeno relacionado ao AC comparado com os outros, né? Mas a gente vê que o termo de volume é mais ou menos igual ao termo de superfície, e os termos de... Bom, aqui está errado, né? É assim. Os termos de assim e AP são mais altos, né? O mais alto de todos é o AP, né? Aqui tem um erro, né? É AP e aqui é assim. O maior de todos os termos é o AV, aliás, o AP, que é de 34 MeVs. Então, isso mostra como que o spin, ou os efeitos relacionados ao spin, são bastante intensos no núcleo, né? São muito mais intensos do ponto de vista relativo do que no átomo, né? Então, no núcleo, nós vamos ter que considerar os efeitos do spin de maneira muito mais refinada do que no caso do átomo. No caso do átomo, a influência do spin é da ordem de 10 a menos 4 na correção da energia de ligação que se tem, né? No núcleo, nós vamos ver que essa correção é muito maior. Então, o que nós temos a partir da determinação desses valores? Também é importante dizer que esses valores, eles periodicamente são revistos, porque aparecem novas medidas, então eles estão sujeitos a alguma modificação, não muito significativa, mas
mas estão, né? Particularmente no terceiro algarismo. E com esses valores é possível a gente montar, então, a equação semi-empírica para a massa, né? Como que nós vamos fazer isso? Bom, antes disso, vamos ver qual que é o efeito de cada um dos termos na relação entre o B e A e o A. Então, aqui nós temos, digamos assim, um panorama teórico a partir da equação semi-empírica, para que a gente possa comparar com a experimental que nós vimos lá no primeiro slide, né, que é esse aqui. Nós temos que comparar isso com a curva teórica proporcionada pela equação semi-empírica. Então, nós vemos aqui nós temos apenas o termo de volume, né? Lembra que nós vimos que esse termo de volume ele deve ser constante em relação a A. Aí, quando você acrescenta o termo de superfície, como ele é negativo, você vai ter valores menores, mas você tem alguma coisa mais já no perfil do que você mede experimentalmente. Pelo menos você tem aqui uma relação crescente e depois uma relação que tende à constância. Então, o termo de superfície, ele explica por que o B sobre A aumenta com A para núcleos leves, né? Depois, aqui você tem, considerando três termos, né? Então, acrescentando também o termo colombiano. Então, embora a constante AC seja pequena, a correção representada pelo termo colombiano é relativamente grande, né? O quanto que ele muda os valores de B sobre A. E aqui colocando o termo de simetria. Então, quando nós colocamos o termo de simetria, aí nós explicamos por que nós temos uma ligeira queda, né? Uma queda não muito acentuada na energia de ligação média com o A, né? Então, aqui não está colocada o termo de pareamento, mas vamos dizer assim, que ele acrescenta também um pouco de correção aqui. Não está colocado também porque o termo de pareamento vai depender do núcleo, né? Você não vai ter uma tendência, vamos dizer assim, contínua, né? Para maiores As ou menores As, você tem um maior efeito daquele termo, não, né? Mas nós temos que, mesmo sem considerar o termo de pareamento, né, nós já, indo até o quarto termo, nós já conseguimos explicar mais ou menos como que é a relação de B sobre A com A. Note também que, quantitativamente, nós temos uma correspondência, porque aqui nós temos em torno de 50 o máximo, né? Nós vimos lá que era em torno de 50 a 60 o máximo, e esse máximo está abaixo de 10, em torno de 8 e pouco, possivelmente. Então, se nós voltarmos lá no gráfico experimental, nós temos também aqui, ó, entre 50 e 60 nós temos o máximo, e esse máximo está entre 8 e 9, né? Então, nós temos, digamos assim, uma boa concordância entre a equação semi-empírica e este resultado experimental que temos aqui. Então, é notável essa concordância, mesmo baseado numa fórmula, né, numa expressão que leva em conta apenas considerações lógicas. Então, aqui nós chegamos finalmente à equação semi-empírica para a massa. Como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquela expressão que tínhamos no vídeo anterior, né, que mostrava a diferença entre a massa do núcleo e a soma das massas dos nucleons, e temos que essa diferença de massa é justamente a energia de ligação dividido por c quadrado. Então, a expressão para a massa do núcleo, ela vai ficar dessa forma aqui, né? Então, a massa do núcleo é a massa dos seus constituintes menos a energia de ligação dividido por c quadrado, né? Então, com isso, nós temos qual que é a dependência de M, da massa do núcleo, com Z e com A. E vamos tentar decifrar como que seria essa dependência. Se nós formos fazer um gráfico, por exemplo, de M contra Z, para um dado A específico,
como que seria esse gráfico? Então, vamos observar o comportamento do B, né? Então, como que é o comportamento do B em função do Z? Veja bem que eu tenho Z só nesse termo, no terceiro termo e no quarto termo. Aqui no delta também não tenho Z. Então, para um A constante, o B vai depender do Z segundo, o terceiro e o quarto termos. Reparem que são termos quadráticos. Então, aqui eu tenho Z ao quadrado e é um termo negativo. O termo que vai com Z ao quadrado, ele é negativo. Aqui nós temos 4z quadrado, mas negativo também, né? Então, se nós fizermos o quadrado perfeito aqui, nós vamos ter 4z quadrado, mas ele está multiplicado por menos aqui. Então, isso significa que o gráfico de b contra z vai ser uma parábola, né? E como o termo de z quadrado ele é negativo, vai ser uma parábola voltada para baixo, né? Então, uma parábola que tem um máximo central e tem os vértices voltados para baixo. Contudo, como aqui eu tenho menos b, é esperado que a massa tenha um comportamento inverso, ou seja, a dependência de m com z seja de uma parábola, mas com a concavidade voltada para cima, né? Então, o termo quadrático aqui ele vai ser positivo em função desse sinal menos. Então, aqui a dependência de m com z vai ser de uma parábola com concavidade positiva, né? Bom, como ele seria uma parábola com concavidade positiva, se considerarmos o mesmo A, um A fixo, vai existir um Z tal qual a massa seja mínima. Seria o Z que mais se aproxima do vértice dessa parábola. Então, no vértice dessa parábola, o que vai acontecer? Nós vamos ter um Z tal que a massa vai ser mínima. Quando eu tenho uma massa mínima de um nuclídeo com massa atômica A, significa que a energia de ligação é máxima, né? Então, quando o M é mínimo, significa que o B é máximo, porque tem um termo negativo aqui, então um é o contrário do outro, né? Então, eu tenho uma massa mínima quando o B é máximo. Então, esse termo de massa mínima vai ser o caso em que eu tenho o máximo de ligação possível. E esse átomo, esse núcleo, vai ser o núcleo mais estável, né? Então, eu observo a estabilidade do núcleo, a rigidez dele frente ao particionamento mediante bombardeamento, olhando para a sua massa. Quanto menor a massa, para um dado A, né? Mais coeso ele é, né? Então, o exercício que nós vamos fazer agora é verificar para um dado A fixo qual é o Z que corresponde ao valor mínimo da massa. Então, como nós podemos fazer isso? Ora, nós podemos pegar essa função de Z e A, derivar por Z e igualar a zero. Quando nós fazemos isso, nós podemos inferir qual que é o Z que corresponde a esse mínimo de massa. Fazendo isso, nós chegamos a essa expressão para o Z mínimo, né? Então, eu convido a vocês a fazerem, né? Então, colocar aqui a expressão do B, depois derivar em relação a Z e igualar a zero. E aí tirar o valor de Z correspondente dessa expressão. Então, nós vamos chegar a essa expressão aqui, né? Então, ele depende do quê? Depende da massa do nêutron, da massa do hidrogênio, né? Depende do termo colombiano aqui, né? Da constante de proporcionalidade colombiana, também da dissimetria, né? Que são os termos em que tem Z, na verdade, né? E depende de A também, né? Bom, aqui nós vamos ter termos que são alguns bastante grandes em relação a outros, né? Então, pode-se verificar também que, assim, eliminando os termos que são muito pequenos, como, por exemplo, esse termo é muito pequeno, muito menor do que os outros, porque a massa do nêutron frente à massa do hidrogênio não é muito diferente, então aqui vai dar um termo muito pequenininho, nós podemos desprezar esse termo, ficar com o resto e ainda fazer um exercício de verificar que termos são mais importantes. Então, nós podemos cair nessa equação simplificada aqui, né?
Então, o que ela vai nos dizer? Ela vai nos dizer que o menor Z possível, ele é próximo de A sobre 2, quer dizer, seria a situação em que eu tenho o mesmo número de prótons e nêutrons, mas, evidentemente, para aqueles átomos, aqueles núcleos mais pesados, eu tenho uma correção, e o fator de correção é esse aqui, né? Mas, de qualquer forma, por aqui, nós podemos estimar qual é o Z que é mais estável, vamos dizer assim, né? E o que nos ajuda, o que nos proporciona saber esse Z mais estável, né? E saber também como que é a massa em função de Z e A, que eu obtenho a partir das considerações que a gente fez até agora, né? Ela nos permite explicar qualitativamente o decaimento beta. Então, essa argumentação toda da equação semi-empírica, ela é muito importante para que entendamos a dinâmica, vamos dizer assim, do decaimento beta. Observe que nós fizemos uma análise de como que o M depende de Z para um A fixo. E nós temos que no decaimento beta, nós não mudamos o A, né? O decaimento beta acontece quando prótons se transformam em nêutrons ou vice-versa, portanto, numa situação em que o A permanece constante. Então, uma transformação de uma mudança de Z significa uma transformação que está relacionada com o decaimento beta, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o M e graficar ele contra Z para dois valores de A diferentes, um par e outro ímpar. Então, o que nós temos é isso aqui, né? Então, aqui nós temos, lembre-se que nós tínhamos dito que o M deve depender com A na forma de uma parábola. Então, nós aqui temos, para A igual a 125, nós temos, nesse eixo X eu vou ter o Z, tá certo? Então, aqui é a massa de cada um dos elementos que teriam possibilidade de ter massa atômica igual a 125. Então, aqui eu tenho o índio 125, aqui eu tenho, eu acho que é CN antimônio 125, eu tenho o SB 125, o telúrio 125, o iodo 125, o xenônio 125, o césio 125, o bário 125. Evidentemente, eles vão ter diferentes números atômicos, diferentes Zs, por isso eles são elementos diferentes, né? Então, aqui está colocado em ordem crescente os Zs, os números atômicos, né? Então, desde o índio, que é o elemento 49, né? Até o bário, que é o elemento 56. E aí nós colocamos os valores das massas calculadas pela equação semi-empírica para cada um deles. Então, para esse elemento a massa vai ser essa, para esse elemento a massa vai ser essa aqui, para o SB a massa é essa, para o telúrio a massa é essa. Reparem que existe um elemento cuja massa é menor de todos, né? Então, se nós formos, que é o telúrio, né? Então, o telúrio 52, 125 é aquele elemento com massa 125 que tem a menor massa nuclear possível. Então, é de se esperar que esse elemento seja um elemento estável do ponto de vista do decaimento beta. Se nós formos uma tabela de nuclídeos, né, vocês podem olhar lá, se vocês quiserem, vocês vão encontrar que o telúrio 125 é um elemento estável, ou seja, ele não decai em beta. Contudo, se eu tiver um elemento como, por exemplo, o césio 55, né, ele tem uma massa relativamente alta. Então, ele não é tão estável quanto o telúrio. Então, o que pode acontecer? Mediante a emissão de uma partícula beta, ele pode ir para uma outra configuração que é mais estável, que corresponde a uma massa menor e uma energia de ligação maior. Então, ele pode ir por um decaimento beta e do césio 55 para o xenônio 54. Né? Quer dizer, aqui seria o césio 125, na verdade, e aqui o xenônio 125. Então, ele pode vir
de um estado de Césio para um estado de xenônio, emitindo uma beta, né? Então, que beta que ele tem que fazer isso? Bom, nesse processo ele vai perder um próton, porque diminuiu o número atômico. Então, se ele perder um próton, significa que um próton se transformou num nêutron. Mais um próton se transforma num nêutron, mais uma partícula beta positiva, porque o próton está perdendo essa carga para virar o nêutron, né? Então aqui eu tenho uma emissão beta mais desse lado aqui. Na verdade, todo esse lado corresponde às emissões beta mais, né? Depois o xenônio 125, que tem número atômico 54, ele pode virar o iodo, que tem número atômico 53, também pela emissão de uma beta mais. Mas o I53 não é a forma mais estável. A forma mais estável é o telúrio. Então, índio do telúrio também, esse elemento também não vai ser estável. Ele pode emitir uma beta, ele tem uma probabilidade de emitir uma beta mais para ir para o telúrio. E daqui do lado esquerdo para cá, para baixo, eu teria emissões beta menos, né? Porque aqui eu tenho um aumento do número atômico, né? Um aumento do Z. E nós vimos que na situação em que o núcleo aumenta o número de prótons, é uma situação de decaimento beta menos. Então eu teria aqui os decaimentos beta menos. Então o índio 125, ele tem uma certa probabilidade de decair em beta menos e vai se transformar no SN, né? E o SN também tem uma probabilidade de decair em beta menos e transformar no SB. E o SB também pode emitir um beta menos e transformar no telúrio, né? Então, o que nós temos é que qualquer que seja o núcleo de massa atômica 125, ele vai emitir beta menos ou beta mais até chegar no telúrio 125, né? Então, e a equação semi-empírica, ela vai mostrar para a gente, vai permitir para a gente saber qual que é o elemento que deve ser estável frente ao decaimento beta, né, para uma dada massa atômica. Outra coisa que ele nos permite é qualitativamente averiguar se a meia-vida é longa ou não. Então, se eu tenho um elemento cuja energia de ligação seja bastante próximo do final, do elemento final, né? Ou a massa bastante próxima do elemento final, então a tendência é que a meia-vida desse elemento seja mais longa. Por outro lado, quando eu pego um elemento cuja massa é muito diferente do seu filho, né, daquele que ele vai decair, eu espero que ele tenha uma meia-vida bastante curta. Então, quanto mais longe do centro da parábola o elemento tiver, o núcleo estiver, é esperado que a sua meia-vida seja menor, que ele seja mais breve, vamos dizer assim, né? Sua constante de decaimento seja maior. Então, essa disposição qualitativa também a equação semi-empírica nos explica. O que ela não explica é quantitativamente quanto que deve ser a meia-vida e a energia da beta emitida. Isso a equação semi-empírica não nos dá, mas ela nos dá se o elemento ele vai ser um beta menos ou um beta mais emissor e se ele deve ter uma meia-vida mais curta ou mais longa. Bom, aqui é o caso de eu ter uma massa atômica ímpar. No caso que eu tenho uma massa atômica par, como o exemplo aqui seria do A128, eu tenho uma situação um pouquinho mais complicada. Então, nesse caso, nós temos duas parábolas, mas por quê? Porque para a par, o termo de pareamento, ele vai depender de se termos o Z par ou o Z ímpar, né? Então, como nós temos duas configurações possíveis, quando o A é par, né? Eu posso ter tanto Zn pares como Zn ímpares, então eu tenho que descrever duas palavras,
parábolas aqui, um com termo de pareamento positivo e outro com termo de pareamento negativo. E o que pode acontecer é que, mediante decaimento beta, um elemento pode se transformar em outro, mudando a, digamos assim, a paridade da quantidade de prótons e nêutrons, né? Então, novamente, desse lado aqui nós temos os decaimentos beta menos e desse lado aqui os decaimentos beta mais. Mas, por exemplo, que elementos que eu tenho aqui? Aqui, por exemplo, eu tenho o lantânio, né, o lantânio 128, que tem número atômico 57. Ele, mediante um decaimento beta mais, ele vai para o bário 56, né? Então ele diminui um valor de número atômico, né? Então ele vai de um elemento que tem um número ímpar de prótons até um número par de prótons. Então, consequentemente, o número de nêutrons aqui também é ímpar e aqui também é par. Então, ele vai de uma situação que, digamos assim, desfavorável em termos de pareamento, né, com aquele termo negativo, ele vai para um termo positivo de AP em termos de energia de ligação. Então, essa energia de ligação aqui é bem maior, mais coesa do que nesse estado aqui. Mas, de qualquer forma, ele pode vir daqui para cá com um decaimento beta. Depois, com outro decaimento beta, ele pode ir para o césio. Depois, para o xenônio, né? E desse lado com os decaimentos beta menos, né? Aqui é beta mais, do lado direito. Do beta menos, ele pode ir do SN50 para o SB51, depois para o telúrio 52. Repare que esse elemento, o telúrio 52, ele não é estável. Ele pode ir para o xenônio 54. Esse é o elemento que corresponde a menor massa e maior energia de ligação. E nós temos uma outra coisa bastante interessante quando o número de massa é par, né? A possibilidade de um elemento ele decair em dois processos betas diferentes, né? Então, nós vimos lá nas séries radioativas que em alguns elementos ele tem uma probabilidade de decair de uma forma e outra probabilidade de decair de outra forma. Então, aqui nós vamos ter exemplos de núcleos que podem decair emitindo betas diferentes. Pode decair de dois modos diferentes. Tem uma probabilidade de cair por um modo, outra probabilidade de cair de outro modo, sendo esses dois modos decaimento ou beta menos ou beta mais. Então, é o caso, por exemplo, do I53, né? Do I128 com o número atômico 53, o iodo, né? Ele pode decair tanto para xenônio quanto para o telúrio, porque as duas configurações finais aqui são de menor massa do que a massa que ele tem aqui, portanto, configurações mais estáveis, né? Então, ele pode decair tanto emitindo um beta mais indo para o telúrio, quanto um beta menos indo para o xenônio. Então, evidentemente, ele vai ter uma probabilidade de cair dessa forma e outra probabilidade de cair dessa forma aqui. São probabilidades diferentes nos dois casos, né? De qualquer forma, olhando o panorama geral de que você tem, o ganho, né, obtido com a equação semi-empírica é muito grande, porque você, digamos assim, pode entender qualitativamente como que se dá o decaimento beta e prever se um determinado núcleo ele deve ser estável ou instável do ponto de vista desse tipo de decaimento. Então, são resultados muito importantes, né? E considerando que essa equação ela é obtida apenas por argumentos lógicos, então é um ganho de fato extraordinário, né? Então, vamos dizer assim, isso também nos dá uma aproximação de dependência, né, da estabilidade do núcleo com diversos aspectos, né, como aspectos geométricos, a força columbiana e a questão do pareamento em spin, né? Então, isso, digamos assim, um primeiro recorte do comportamento da força nuclear. Nós temos que
ver muitos outros resultados experimentais ainda e tecer algumas considerações teóricas a respeito da força nuclear. Temos muito que andar ainda, mas, digamos assim, uma primeira aproximação para a abordagem da estabilidade dos núcleos.